Pessoas. A paz do Senhor para todos os irmãos e amigos ouvintes da nossa rádio contemporânea. Esse que vos fala mais uma vez, pastor Irã Martins, pastor presidente da Igreja Pentecostal Tempo de Renovo. Estamos situados ali no Saquaçu, um subbairro de Santa Cruz. Os nossos cultos, cultos é onde a presença de Deus ela tem sido notória, tem sido marcante. Convido a todos os nossos irmãos e amigos na oportunidade de estarem nos fazendo uma visita. E hoje nós estaremos trazendo uma enquete muito importante: livramento ou escape? Como que você entende essa dinâmica? Talvez você tenha passado por um acidente a que muitos falaram, não era para que ele tivesse sobrevivido. Talvez você tenha passado por momentos em um leito de hospital e algumas pessoas já tinham até preparado as flores para jogarem no seu caixão, mas houve uma situação, houve um livramento, houve um escape, ou você teve sorte. Então, hoje será assim o assunto que nós vamos estar aqui debatendo. Como sempre, está aí conosco o nosso pastor Fabiano, amém, também debatedor da mesa, juntamente com o nosso cantor evangelista Henrique Santos, e que hoje estará louvando ao vivo, amém? Amém. Pastor Fabiano, um alô aí para o nosso povo, Fabiano. Alô, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deixo um grande abraço. Não pude estar aqui, né, pastor, na última segunda-feira, mas graças a Deus estamos aqui hoje e Deus, Ele é conosco. Deus é renovo para mim e para a tua vida. Olha, tem livramento de Deus para a tua vida, tá, meu filho? Eu creio. Deus é renovo. Boa noite aí também com o nosso evangelista Henrique Santos. Boa noite para todos. Quero mencionar a minha alegria de estar aqui com nossos amigos aqui, irmãos, nesse programa abençoado. E espero que Deus venha falar em cada coração aí, de cada ouvinte nessa noite, que seja uma noite de vitória, é o meu desejo. Amém. Em nome de Jesus. E vamos de oração com uma breve oração com o nosso evangelista Henrique Santos. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, aleluia, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Glória sejam muito dadas obrigado, ao nosso Senhor, Deus, pelas vidas, meu Pai, a qual estão ouvindo agora essa programação. Senhor, aleluia, que seja uma noite, meu Pai, de vitória, que seja uma noite, Senhor, de aceitação a Ti, meu Pai, que pessoas venham reconhecer o Teu santo nome. Senhor, nessa noite é o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus é renovo. Amém? Vamos agora então com a leitura bíblica com o nosso pastor Fabiano. Eu te convido, você, minha amiga, dona de casa, meu irmão taxista, motorista de Uber, você que está aí, meu amigo vigilante, você que está aí trabalhando hoje, mas que sintoniza sempre o seu rádio na melhor AM 990. Fique bem ligado porque Deus hoje, Ele tem resposta para você. Amém? Pastor Fabiano, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. E vamos fazer então assim a leitura da palavra do Senhor. Você é o nosso convidado a estar meditando nessa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, tem subtítulo A Ilha de Malta. Uma vez, em terras verificamos que a ilha chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com o singular humildade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos, e todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado as fogueiras um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendurado na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixará viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu nenhum mal. Mas eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe acontecia, mudando, apareceu e dizendo que Deus era com ele. Aleluia! Essa foi a leitura da palavra do nosso Deus, feito pelo nosso irmão e amigo pastor Fabiano, ao qual também é a missionária Ana Paula, já está ligadinha, em nome de Jesus, amém? Presbítero Diego, missionária Milena, Deus abençoe. Pois bem, livramento ou escape?
Muitas das pessoas, quando passam por situações adversas, algumas pessoas não cristãs, não conhecendo a palavra do Senhor, elas, depois de passarem por uma situação muito complicada, ou de saúde, ou um acidente, as pessoas costumam dizer: nossa, que sorte eu tive. Passei por essa ou por outra situação, que sorte. Nós que temos uma fé viva, uma fé verdadeira, genuína em Deus, nós atribuímos tudo aquilo que nós temos como livramento, porque o Senhor nos dá escape e livramento. Nós viemos conversando agora dentro do carro, você, meu amigo, meu filho, meu irmão, preste atenção nessa dinâmica. Você que ainda não é evangélico, você, meu amigo budista, você que é espírita, católico, não importa o seu credo religioso, acompanhe aquilo que você viveu, aquilo que você passou, ao qual muitos disseram que você não era para estar hoje vivo, foi a mão de Deus. Mas como você entende? Nós vamos tratando, pastor Fabiano e evangelista Henrique, sobre aquele acidente que aconteceu com o pessoal da Chapecoense. Nós viemos ali falando de números de mortos, nós viemos conversando sobre os vivos, os sobreviventes. Muitas das pessoas nas entrevistas que foram dadas pelas redes de comunicação, como televisão e rádio, eu ouvi muitos dizendo: nossa, essas pessoas nasceram de novo. Que homem de sorte, que mulher de sorte. Entre tantos mortos, eles sobreviveram. Eles atribuíram ao acaso, atribuíram aquele grande milagre, esse grande milagre, a um acaso. E nada é por acaso. Tudo tem a mão do nosso Deus, tudo tem a mão do nosso Criador, do nosso Salvador. E nós vimos falando de números, eu creio que, se não me engano, foram 76, 78 mortos. Me perdoe se eu não estiver apresentando aí um número preciso de mortos, ao qual, se não me engano, também 4 pessoas sobreviveram. Dois jogadores, né? A aeromoça e um jornalista, não é isso, pastor Fabiano? Então, imagine bem, irmãos, eu sou paraquedista militar formado, sou um paraquedista formado. E nós temos no nosso período básico algumas instruções sobre o que nós devemos fazer em uma pane aérea ou em uma queda de aeronave. E nós temos diversas instruções, são passados vídeos, são contados relatos de acidente. E na maioria dos casos, quando há um acidente aéreo, é quase certo o óbito de todas as pessoas, por melhor que seja o piloto. É quase certo o óbito, principalmente da forma que foi. No meu período, eu passei por algumas panes, graças a Deus, nunca houve nenhuma queda, mas eu posso me lembrar aqui, pastor Fabiano, evangelista Henrique, meu amado amigo, ouvinte, você que está nos acompanhando aí pelo aplicativo, pelo ao vivo, através do Facebook, eu me recordo que algumas vezes, pastor Fabiano, já na dinâmica do salto, tem algo que se chama entrelaçamento. E quando um paraquedas ele vem de encontro jogado pelo vento, e ele se embola com o paraquedas de um outro paraquedista. E eu passei por isso algumas vezes, e na data feita, eu ainda bem novo no paraquedismo, o meu paraquedas, o meu velame, ele veio e ele se entrelaçou com de um outro militar, de um outro paraquedista, de um cabo. E eu vendo que ele ficou muito nervoso, eu pedi calma a Deus, porque nesse momento de dificuldade nós clamamos logo ao nome de quem? De Deus. Os céticos, os não religiosos, todos vão pedir o nome de Deus, vão clamar pelo nome do Senhor, vão pedir livramento a Deus. E incrível, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu me recordo que ali a gente ele em pane, eu também nervoso, preocupado, eu consegui fazer uma dinâmica e eu tive um grande livramento de Deus. Nós tivemos livramentos de Deus. Quando dava algum vento forte na ZL e que nós éramos jogados para cima de árvores de casa, na pista das aeronaves, nas pistas de carro, eu vejo ali a mão de Deus, o grande livramento do Senhor que me fora oferecido naquele momento. Ei, querido, querida, talvez você esteja vivendo, ou você tenha passado por algum acidente automobilístico.
Talvez você tenha passado por um local hoje, a falta de segurança ela é gritante. Talvez você tenha passado por uma situação onde houve uma troca de tiros. Talvez algum projétil tenha passado perto de você, bem próximo, você tenha gritado, meu Deus! E Deus estendeu a mão para você com livramento. Depois de você ter passado aquilo, você disse, nossa, que sorte! Que sorte que eu tive hoje! Era para que eu estivesse morto. Não, foi um grande livramento do Senhor. Livramento ou sorte? Como que você entende essa dinâmica, amém? Eu quero passar aqui a oportunidade ao nosso pastor Fabiano, debatedor da mesa, em nome de Jesus. Amém, pastor Irã. É muito lindo tratar sobre esse assunto e sobre suas experiências também de vida, porque são únicas em nossas vidas. E cada experiência, né, evangelista, ela conta muito para o nosso entendimento. Eu tenho certeza que naquele momento, ô pastor Irã, tu não tinha um pleno conhecimento com Deus, nem vida com Deus. Então, naquele momento que a gente não conhece a Deus, a gente fala, é sorte. Verdade. A sorte que eu tive um grande despertamento e consegui resolver. Mas, na verdade, depois que temos um encontro com Cristo, a gente entende que na vida daqueles que conhecem a Deus, não é nada sorte, mas sim livramento de Deus. Né? E muitas das vezes, pastor Irã, nós temos uma nossa vida também o causa de sorte. Verdade. Mas que momento que essa sorte ela se depara na vida da pessoa? Tem pessoas que, como na vida, se nós pegarmos um pouco da vida de Jonas, é interessante que o capitão daquele navio, ele chama todos aqueles que estavam ali. Jonas simplesmente estava dormindo e tudo indo a pique, ele estava dormindo, distraiu e de repente o capitão resolve, pastor Irã, levantar e jogar a sorte. Mas antes da sorte ser lançada, ele se apresenta e diz, eu sou o causador desse vento da tempestade. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, Cristiane, Ximene, Jéssica, tantas pessoas, pastor Irã, que estão nos assistindo, né? Minha prima Cristiane, lá tá lá em longe agora, eu esqueci o nome agora, mas o nome de Jesus está longe também. Ximene também está lá no sul, também assistindo aí, nos acompanhando. Então, quero dizer que cada um de nós já tivemos grande livramento. Até entendermos que é livramento, nós entendíamos que isso é sorte. É igual coincidência. Hoje que acreditamos em Deus não existe coincidência, uma Jesuicidência. Então quero dizer para você, como já foi falado pelo pastor Irã, talvez você passou por grande dificuldade, verdade, Deus sempre te dando livramento, te guardando de todas as coisas. Mas entenda, muitas das vezes, pastor Irã, o livramento só vai acontecer dentro da cova. O livramento vai acontecer depois que a víbora morde. O livramento vai acontecer dentro da fornalha. Então, os livramentos de Deus, muitas das vezes, acontecem na nossa vida para mostrar para outros que Deus é conosco. Por isso, meu irmão, não desanima, Deus é contigo. É isso que eu entendo aí, o livramento aí, pastor. Aleluia, Deus, ele é renovo. Graças. O interessante, agora trazendo a dinâmica, aplicando a palavra, é aqueles bárbaros aonde Paulo aportou ali em Malta, eles ficaram sabendo do naufrágio. Eles ficaram sabendo do que havia acontecido com Paulo. E o próprio apóstolo Paulo relata que por 3 vezes ele havia passado por naufrágios, ao qual eles ficaram à deriva durante todo um dia e uma noite. Imagina, pastor Fabiano, o que é ficar no meio do mar todo um dia e uma noite à deriva. Eu, por exemplo, por ser um formado em um guerreiro aéreo terrestre, eu prefiro 1000 vezes dar volta ao mundo de avião do que atravessar em um barco. Então eu quero aqui entender que foi uma experiência terrível na vida de Paulo. E quando aqueles bárbaros, como o apóstolo Paulo os chama, quando eles observaram que Paulo havia passado por aquele naufrágio e não havia morrido, e agora ele estando ali sendo recebido por aqueles homens, se aquentando no fogo, Paulo começou a catar, o evangelista Henrique, alguns gravetos, e ele aquecia-se no fogo. Mas o interessante é que uma víbora, não suportando o fogo, cuidado com a víbora que está do seu lado, hein, meu amigo? Cuidado com essas víboras que estão se aproximando de você. Acende uma fogueira santa da glória, sobe ao monte, jejua, porque a víbora, cobra, ela não suporta o fogo. E eu profetizo que essa víbora ela será queimada pelo fogo da glória de Deus. Agora, acompanhando a dinâmica. Quando Paulo, ele aumenta a proporção do fogo, a víbora foge. E quando ela se apresenta, quando ela foge, quando Paulo a visualiza, ela morde a mão dele. Agora, à vista dos céticos, aos olhos do cético,
esse homem aí é um azarado mesmo. O camarada acabou de ter uma sorte de ser livre da morte no mar e agora vai morrer porque a cobra mordeu. Mas o interessante, pastor Fabiano, é que quando eles observavam, a Bíblia vai ser bem enfática no capítulo 5 e 6, que quando ele diz que eles esperavam e observavam se Paulo ia inchar e morrer, nada aconteceu. Por quê? Porque o livramento de Deus estava sobre a vida de Paulo. Ei, meu amigo jovem, querido, querida, você que está nessa boca de fumo, você que está aí com essa pistola na tua cintura, se preparando para sair na Bandarabandéuê, Ebinaracandarai, se preparando para sair por uma boa, que você diz que é uma boa, por um assalto. Quantos livramentos Deus te deu, meu irmão? Quantos escapes o Senhor te deu, meu amigo? Ei, acorda! O livramento vem do céu, vem do Senhor, do Pai das luzes, do Pai dos Espíritos. Atenta, porque é Deus que tem te guardado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Não permita que esse demônio, que essa víbora continue te enganando, porque tem o Senhor lhe dado escape, pastor. Deus ele deu escape para que a tua congregação não fechasse. Deus ele te deu um grande livramento quando levantaram aquela calúnia, aquela fofoca contra ti, contra o teu ministério. Ei, querido, Deus é Deus de livramento. Deus não é Deus... Irmão, nós não passamos por período de sorte. Nós passamos pelo período da bênção, do livramento do Senhor sobre a nossa vida, amém? Pega essa dinâmica aí, Deus te abençoe, vai entrando aí, deixa o teu comentário, em nome de Jesus. Vamos de louvor agora e adoração com o nosso evangelista Henrique Santos. Vem comigo de adoração. Aleluia. Oh, aleluia a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vem comigo assim, ó. Aleluia, Deus. Nazareno de Deus. A noite vem chegando e eu não sei o que fazer. Coração apertado e a tristeza tenta me abater, tentando apagar os meus sonhos, estudar os meus projetos, tentando machucar meu coração, destruir a minha fé. Um choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá. Nessa noite pra você. Ele vem, ele vem, ele vem. A noite vem chegando e eu não sei o que fazer. Coração apertado e a tristeza tenta me abater, tentando apagar os meus sonhos, destruir os meus projetos, vem tentando machucar meu coração, destruir a minha fé. Um choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá de manhã. Um choro pode durar
pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá de manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá de manhã. Virá de manhã, só alegria. E esse foi o nosso evangelista e cantor Henrique Santos, hein? Sorte ou livramento, como você entende essa dinâmica? Eu entendo que a mão de Deus, pastor Fabiano, ela está a todos os momentos sobre a nossa vida. É verdade. A nós que acreditamos e sobre aquele que não acredita, porque eu vejo que quando Deus ele dá um escape para uma pessoa que mesmo que não acredite em seu nome, essa pessoa ela começa a querer entender um pouco mais o porquê que aquilo aconteceu. Como o pastor citou, aqueles 3 jovens na fornalha, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel na cova, Davi na frente do gigante, e antes, contra um urso e um leão. Um urso e um leão. Será sorte? Será que foi sorte? E ele dá relato que ele deu de mão contra o leão e o matou. Muitos falam de Sansão, como Sansão ele destroçou o leão e esquece de um rapaz, de um jovem pequenino, 1,68 m de altura, 16 anos, que estraçalhou um leão com as suas próprias mãos e um urso. E aí, pastor Fabiano, uma experiência, algo que tenha sido contado, como que o senhor continua observando essa dinâmica que estamos tratando? Pastor Irã, é muito lindo, e quando a gente pega dentro da Bíblia, a gente vai pegar N's, mas muitos mesmo, muitos são os exemplos de fidelidade, de livramentos que o Senhor deu. A gente vê o livramento, ele vai começar desde o início da era cristã, desde o momento em que Deus cria o homem, já começa a ter livramento. Deus vai começando a livrar, vai livrando. Nossa, e quando a gente pega a história de Davi, a gente vê um grande livramento. A ponto dele dizer para aquele gigante, dizer para todos que eles estavam vindo contra ele, olha, esse gigante, ele não está me afrontando, ele está afrontando ao nosso Deus. Ele vem a mim com escudo e espada, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. O livramento, ele vai se manifestar na nossa vida, pastor Irã, no momento em que nós também nos pronto. Senaqueribe, ele tenta afrontar todo o povo de Israel. Mas aquele rei chamado Josafá, ele coloca o povo a jejuar e orar, e o livramento vem do Senhor. Porém, querido, o livramento ele se manifesta na nossa vida no momento que nós nos preparamos para entrar, seja qual for a nossa força hoje, grande ou pequena, como já dizia também aqueles grandes homens, né? Graças a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E aí, meu evangelista, como que você vê isso, querido? Deus ele tem muitos livramentos, né? A gente vê que muitas pessoas têm esse livramento, e me fez também lembrar de uma história muito linda ali no Egito, quando Deus tira o povo do Egito, né? Quando Deus tinha dado ali a última ordem ali para Faraó, mas ele mesmo, né, diz a palavra, endurece o coração de Faraó, e ali diante do Mar Vermelho, um exército vindo atrás dele, e eles com criança ali, imagina a dificuldade deles ali. Aí o mar se abre. E aí o povo vai falar. Aí alguém diz, nossa, que sorte. Sorte. O mar se abriu. É livramento. Livramento de forte, Deus. né? Livramento de Deus. Eu profetizo que o livramento do Senhor estará sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento. O livramento de Deus, ele virá sobre essa situação adversa que você tem vivido no seu relacionamento, na sua vida conjugal. Eu profetizo que o livramento de Deus, ele virá sobre a tua saúde. O livramento do Senhor, ele virá sobre os seus filhos, sobre o seu ministério. Continue acreditando, crendo que Deus, ele é poderoso para lhe dar infinitamente além daquilo que você pede ou espera de Deus. Nessa mesa de cirurgia, querido, talvez você esteja nos ouvindo agora ou pela rádio ou pelo aplicativo, eu profetizo que Deus, ele lhe dará um livramento profundo e maravilhoso. Que Deus ele permitirá que seu poderoso poder lhe enlace, lhe abrace. Eu me recordo, pastor Fabiano, que em uma outra oportunidade, pode fazer um fundinho aí? Isso. Eu me recordo que em uma outra oportunidade, lá no comecinho, eu me afastei do Senhor, pastor Fabiano. E eu comecei a cuidar tão somente do meu corpo, da minha matéria, e o meu pulmão estourou.
Meu pulmão estourou, eu tive aptise, né? É uma ferida que abre nos pulmões e o pulmão ele começa a verter sangue. Fui internado, estive à beira da morte. Alguns dos meus familiares, por me verem a condição que estava, falaram assim: ele não vai conseguir sobreviver, ele não vai conseguir passar por essa. Mas eu, como o rei Zedequias, virei para o canto e conversei com Deus. E Deus, ele me deu um grande e maravilhoso livramento. Deus, ele guardou a minha vida. Deus, ele restituiu a minha saúde. Passou-se o tempo, era para que eu tivesse ficado ali no mínimo um mês em observação. E eu saí de lá com 17 dias. E eu comecei a profetizar que Deus, ele me deu um grande escape, um escape de morte. E isso aonde eu tenho oportunidade eu conto, que o Senhor me deu o escape da morte, em algumas e inúmeras situações. Já tive uma arma na minha nuca, de cão para trás, e a pessoa nervosa querendo me matar, e Deus me deu livramento. Creia, Deus lhe trará o livramento sobre a sua vida, amém? Igreja Pentecostal Tempo de Renovo é uma igreja bem pertinho de você. Estamos situados mais uma vez ali na rua D, número 4, no Saquaçu, amém? Deus, ele é renovo. Que Deus vos abençoe. A graça e a paz de Jesus. Livramento sobre a sua vida.